uma plataforma com conteúdos selecionados. América Latina. Spotlight. Artigos. Dicas. Assuntos variados. Junte-se a nós e venha fazer parte da nossa comunidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, brasileiros espalhados pelo mundo todo. Aqui é Marinho Silva e eu gostaria de trazer as últimas informações para vocês na tentativa de atualizá-los sobre o que está acontecendo no Brasil. Olha, eu acho que a gente teria que ter um programa quase que diário, porque cada dia brota uma situação um pouco mais espantosa no nosso país e que eu acho que é de interesse de conhecimento de todos e deve estar chegando aí, não sabemos se é a informação da forma correta ou não, né? Ontem fomos acordados pela imprensa trazendo informações de uma movimentação da Polícia Federal em alguns estados aqui do Brasil, mais especificamente São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e outros, aonde era uma operação na tentativa de busca e apreensão de documentos e informações e conteúdos, mas também de prisões de pessoas que estavam articulando orquestrando uma ação criminosa, atacando algumas pessoas vinculadas, alguns servidores públicos e algumas pessoas vinculadas ao judiciário, à justiça, e entre essas pessoas, duas extremamente conhecidas, o promotor responsável pela operação de diminuição dos ataques do PCC, que é um grupo criminoso que atua no Brasil inteiro. Então era contra a vida deste promotor, que já vem tendo proteção policial desde 2020, e também, pasmem, contra um senador da República, mais especificamente o senador Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça. Foram cumpridos, foi desmantelado essa articulação criminosa prevista para matar essas pessoas, né? Sequestrar também familiares. Então era algo extremamente estarrecedor contra os poderes constituídos, contra as forças de segurança, contra as ações de enfrentamento da bandidagem existente do crime organizado no Brasil. Então ontem nós acordamos com todos esses noticiários em todas as redes de televisão, nas redes sociais também, e no final da tarde, metade da tarde, teve um pronunciamento do senador Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça, aonde ele primeiramente, de uma forma extremamente responsável, agradeceu e parabenizou o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado do Paraná, da Guarda Legislativa, que conseguiram, através dessas investigações, um trabalho de inteligência, desarticular essa quadrilha. Isso aconteceu ontem, então ele agradeceu no primeiro momento. No segundo momento, ele falou da temeridade que se tem e da necessidade de atuação profunda por parte dos poderes constituídos para que não deixe o crime organizado tomar conta do Brasil, né? E até teve uma fala do representante do governo Lula no Senado, e que falou da temeridade disso, né? E também trouxe uma manifestação de apoio por parte do governo federal. O Sérgio Moro já tinha elogiado, inclusive, a atuação da Polícia Federal e a atuação, principalmente, do governo federal também na desarticulação.
O que nos deixa um pouco intrigados são as situações que acompanham esse ato criminoso, essa tentativa de ato criminoso. Primeiro, porque o ministro da Justiça do governo Lula, o Dino, ele esteve dias atrás dentro do complexo da Maré, que é um complexo vigiado pelas facções criminosas, e ele foi, e todo mundo no noticiário passou, de uma forma estranha, no sentido dele adentrar esse ambiente sem precisar de reforço policial ou de guarda, né? Foram em 2 carros, com isofilmado, e entraram, que tiveram uma reunião lá para outra finalidade e saíram. Isso aconteceu no final de semana passada, nos últimos dias aí, foi na semana passada. Posteriormente a isso, no início agora desta semana, alguns dias atrás, teve um pronunciamento infeliz por parte do presidente da República, na qual ele narrava os dias dele na prisão da Polícia Federal, quando ele foi preso pela Operação Lava Jato, em razão de atos de corrupção na Petrobras, e ele falava que o pessoal perguntava para ele se por acaso ele estava bem. Ele falou que não, que ele só estaria bem quando ele se vingasse. Eu não vou utilizar a palavra aqui porque é um palavrão, uma palavra de baixo calão que ele utilizou numa entrevista que ele estava dando, mas que ele só sossegaria quando ele se vingasse do ex-juiz Sérgio Moro. Isso aconteceu no dia que antecedeu ao desmantelamento dessa quadrilha e que tentava por fim a vida do senador Sérgio Moro e de familiares seus, né? Mas até aí você vai falar meio assim, não, foi em coincidências, né? Não, acho que foi infeliz a fala do presidente da República. Mas pasmem, hoje, que é posterior ao dia do desmantelamento dessa organização criminosa, vem uma fala numa entrevista do presidente Lula, na qual ele desdenha essa situação, e ao contrário, inclusive, que falou o ministro da Justiça dele, ao contrário do que pronunciou o representante oficial da Polícia Federal, de que isso era invenção do Sérgio Moro, que ele apostava que isso era invenção do Sérgio Moro para ganhar visibilidade, e desdenhou a situação. Então, ou seja, esse é o Brasil na qual nós estamos vivendo, e aqui eu trago um fato que não tem ideologismo partidário algum, mas estou trazendo a veracidade das informações e que vocês podem acompanhar aí nas redes sociais, e só entrar no Instagram, verificar de alguns agentes políticos aí esta gravação da fala do presidente Lula. Esse é um fato, né? Temos mais alguns outros? Temos sim. Falando em organização criminosa, estamos tendo nos últimos dias uma ação extremamente grande da facção criminosa, mais especificamente também do PCC no Rio Grande do Norte, vários ataques diários, deixando a população amedrontada, insegura, tanto que houve encaminhamento inclusive das forças nacionais, que é a Polícia Nacional do governo federal, para ajudar lá no Rio Grande do Norte. E infelizmente esse ambiente de insegurança, esse ambiente de desorganização social, esse ambiente de tentativa de tomada de poder por facções criminosas estão acontecendo agora em 2023 no Brasil, início do ano de 2023, nos primeiros meses. Então, infelizmente, são essas informações que a gente gostaria de trazer no que diz respeito a esses atos criminosos. Bom, nós temos aí mais uma outra situação também. Falamos nos programas anteriores de que foi movimentado o Congresso Nacional na tentativa de abertura de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de investigação dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro. A busca era, por essa CPI, de trazer informações ou de ajudar
trazer mais dados com relação a esses atos criminosos também que aconteceram de invasão e depredação dos prédios dos poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário em Brasília. E estranhamente também há uma movimentação, eles chegaram à quantidade total de 171 assinaturas, mas também teve uma ação contrária, pasmem, uma ação contrária por parte do governo federal, do presidente da República, no sentido de chamar congressistas ou parlamentares no intuito de retirar as assinaturas da abertura dessa CPI. E qual que era a moeda de troca? A moeda de troca era justamente verbas ou emendas do orçamento secreto, que foi combatida também, é um negócio que causa muita estranheza. Se você não viver no Brasil, você não acredita no que está acontecendo. Mas o orçamento secreto, em época de campanha, foi atacado por parte do presidente Lula, falando que ele não concordava, que a sociedade tinha a obrigação de saber para onde estava indo cada emenda e qual a finalidade. Ele atacou o adversário de segundo turno nesse sentido, Jair Bolsonaro, de que ele estava utilizando dessa metodologia ilícita para angariar apoio do Congresso Nacional. E ele está utilizando esse mesmo subterfúgio hoje no intuito de aliciar parlamentares para que ou não assinem a comissão própria mista de investigação, a comissão parlamentar mista de investigação, a CPMI, ou que retirem as assinaturas aqueles que já o fizeram. Então, peraí, né? É de se estranhar. Por que isso, né? E as dúvidas que surgem, e o sinal amarelo que apresenta qual é o interesse do governo federal que utilizou politicamente e utilizou como visibilidade política e visibilidade através do seu próprio governo, dos atos falando e atacando todos os que estavam envolvidos com atitudes enérgicas, atacando parlamentares, atacando inclusive o próprio ex-presidente da República. Eles não deveriam ser os mais interessados em elucidar tudo o que aconteceu? Eu acreditava até que essa CPMI ela acabasse sendo instalada com a totalidade de voto dos 513 deputados federais e dos 81 senadores, né? Mas não é o que está acontecendo. O governo federal já teve um ganho expressivo, porque ele conseguiu barrar a CPI do Senado, que era para o mesmo assunto, mas essa CPMI ela está tramitando, já tinha conseguido o número total de assinaturas e não sabemos porquê, mas o governo federal, o governo do presidente Lula, não quer a instalação dessa CPMI. Alguns podem falar, não, porque vai ser utilizada politicamente. Gente, constitucionalmente, toda a CPI é um ato político. Independe de quem é o presidente da República, é um ato político de investigação, que não tem o poder de colocar ninguém na cadeia ou de prender ninguém, mas tem como subsidiar os responsáveis ou os atores principais, como a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República, Ministério Público Federal, para tomar as devidas conduções aí na culpabilização dos envolvidos. Então, o governo federal não deveria ser contra, mas está sendo neste momento, né? Eu já falei da fala de vingança, né, que ficou extremamente deselegante, falta de decoro, inclusive, do presidente da República, a hora que ele utiliza expressões de baixo calão para falar de que ainda ele tem uma vingança contra o ex-juiz Sérgio Moro. E por fim, tem uma visita agora no final de março para a China, agora, né, por esses dias, a visita do Lula à China, onde ele vai levar um grupo de 200 empresários para tentar, na alegação do governo federal, trazer verbas e subsídios e negociações para o Brasil. Na minha modesta opinião, ao invés de levar 200 empresários, e um detalhe interessante, que entre esses empresários está
dois empresários que foram delatados na Operação Lava Jato por envolvimento, né, em atos com desvio de finalidade, com corrupção, e dentro desses 200, não somente os dois, mas tem mais gente que estiveram envolvidos ou foram delatados na Operação Lava Jato. E na minha opinião é o seguinte, ao invés de você ir para uma visita à China e levar 200 empresários, na minha opinião, ele deveria ir e levar no mínimo 200 projetos, né? Projetos de parceria, projetos de políticas públicas para que convencesse o governo chinês a aumentar ainda mais esses laços comerciais existentes entre os dois países, né? Melhor do que você levar empresário é você levar projetos, né? Na minha modesta opinião. Senhores, era justamente isso que eu gostaria de trazer para vocês nessa oportunidade e vamos aguardar para ver quais serão os próximos capítulos. Primeiro, dessa movimentação do PCC na tentativa de ataque e de homicídio contra senador da República, contra membros do Ministério Público e outros servidores públicos, inclusive que gerou já 12 prisões, além de vários mandados de busca e apreensão. Vamos ver qual vai ser os próximos capítulos também dessa viagem da China, à China, e também se vai ser instalada ou não essa CPMI para elucidar o ocorrido ou para investigar o ocorrido no dia 8 de janeiro. Até a próxima, tudo de bom para vocês.